Olha, eu já vou avisando que esse é um vídeo muito diferentão, muito louco. Vamos pirar na batatinha aqui e abrir um debate sobre arte. Por quê? Eu acabei de ler a biografia, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, Jack Kirby, escrita e desenhada pelo Tom Scioli. Desde já eu digo, é excelente. O traço é bem simplório assim, mas totalmente competente para a história. É um quadrinho muito gostoso de ler, apesar de ter muito bloco de texto e tal, mas enfim. O que é que vale a pena é descobrir a profundidade da obra e da criatividade da mente de Jack Kirby. Eu já conhecia quem era, a biografia básica, etc e tal, as suas obras, o que é que ele criou, mas eu não tinha dimensão do ser criativo, o potencial que esse cara tinha. E a todo momento da leitura eu lembrava de um outro gênio, de um outro potencial criativo ilimitado, original em sua arte, que desbravou caminhos e acabou influenciando gerações e gerações. Só que dessa vez na música e na música brasileira. Mano, que história é essa? Você está misturando música com quadrinhos? Pois é. Eu estou aqui comparando um pouco a biografia de Jorge Ben, ou Jorge Benjor, com a biografia de Jack Kirby. E que viagem é essa? Eu vou explicar um pouco a vocês. Se vocês não conhecem muito da música de Jorge Ben, principalmente os discos mais antigos, eu garanto que até o final desse vídeo você vai ter vontade de conhecer. Mas vamos lá, por que eu estou comparando esses dois caras? Ó, o Jorge Ben, quando ele surgiu em 1963 com o seu disco absolutamente revolucionário, Samba Esquema Novo, foi um estardalhaço, porque era um som completamente novo e, sobretudo, estranho. Era um som estranho, porque era algo muito novo. E diversas vezes você ouve comentários sobre a obra de Jack Kirby que o desenho dele é estranho, que é truncado, que é blocudo, etc e tal. Porém, a energia, a vitalidade dos quadros, das páginas é inegável. Jack Kirby criou uma nova forma de fazer quadrinhos, assim como o Jorge Ben, da sua forma esquisita, também criou uma nova forma de fazer música. Jorge Ben, ele tentou tocar rock and roll, só que, aliás, ele tentou tocar bossa nova, só que ele só sabia tocar rock and roll, ele era autodidata, nunca estudou em escola de música, não aprendeu com professor, ele aprendeu tudo no seminário sozinho, com aqueles caderninhos de cifra, e o cara tentando tocar bossa nova com o ritmo de rock and roll, acabou criando um estilo completamente novo, que a gente pode intitular, ficou intitulado como swing carioca ou samba rock, né? Que influenciou as gerações todas da música brasileira depois. Se existe Seu Jorge hoje, Simoninha, Simonal, diversos outros artistas da nossa música, da black music brasileira, é tudo graças a Jorge Ben, a Jorge Benjor. E o Jack Kirby é a mesma coisa. Naquele traço dele, diferentão, estranho, que os desenhos saltavam da página, ele começou a criar uma nova maneira de fazer quadrinhos, uma nova linguagem. Isso sem falar que, putz, o Jack Kirby ele criou praticamente todo o panteão da Marvel ao lado de Stan Lee, mas é claro que a vitalidade criativa dele, do visual dos personagens, do visual dos cenários, dos visuais das máquinas, dos mundos e principalmente dos conceitos. Eu acho que a coisa mais rica na obra de Jack Kirby, que eu tô lendo bem aos pouquinhos agora, comprando tudo que tá saindo pela Panini, eu tô lendo Tigran, tô lendo Omak, tô lendo O Quarto Mundo, tô lendo um montão de coisas. E assim, apesar de realmente, em alguns momentos a narrativa ser um pouco truncada, etc e tal, mas a vitalidade, as coisas que ele traz de novo, sabe? E os conceitos são muito incríveis, velho. E os personagens, claro, assim, o visual deles, cara. Então eu vejo muitas ligações entre Jack Kirby e George Ben nessa questão das biografias. Porque nos anos 80, George Ben sofreu um ostracismo total. Tipo, ninguém sabia mais quem era Jorge Ben. Ele ficou relegado a um segundo plano da música brasileira. Ninguém mais falava de Jorge Ben. Ele entrou num processo meio que, enfim, de não compor, de lançar poucas coisas e tal. E depois ele surgiu redescoberto no início dos anos 90, onde vários artistas começaram a resgatar as obras dele, principalmente essas obras do início da carreira aqui, como a genial Tábua de Esmeralda, que para mim é o melhor disco da música brasileira at all, e tem muito de misticismo aqui, muito de mitologia também,
alquimia, que tem um pouco a ver com o universo fantástico de Jack Kirby. E aí ele foi redescoberto nos anos 90 e desde lá até cá ele é reverenciado como um verdadeiro rei da black music brasileira, do swing carioca, do samba rock. E para mim ele é o rei da música brasileira incontestável. Quem é Roberto Carlos perto do talento incrível e da originalidade de Jorge Ben? Assim também aconteceu com Jack Kirby. Nunca foi, digamos assim, reconhecido na inteireza de seu talento. Precisou de muito tempo para os grandes nomes do quadrinho começarem a reconhecer, cara, a gente deve tudo a ele, sabe? Ele passou por períodos de ostracismo, passou por períodos de até também ser resgatado, ser colocado no pedestal que lhe é devido. E mesmo assim, durante toda a sua vida, eu ainda acredito que ele não recebeu todos os louros e méritos assim, que ele merecia mesmo, né? Sempre foi muito enxotado lá na Marvel, sempre com muitos problemas com editoras, que lembra até um pouco da biografia do Joe Shuster, né? O desenhista do Superman, que esse quadrinho também é incrível da editora Aleph, o quanto o criador do principal super-herói de todos os tempos morreu na pobreza, digamos assim, ou viveu na miséria durante sua vida inteira sem receber direitos autorais devidos. Mas enfim, eu acho que esse vídeo ficou muito viajado, mas eu queria só fazer esse link com essas biografias do Jorge Ben e do Jack Kirby, porque os dois foram muito originais em suas artes, em suas linguagens, originais a um ponto de soarem estranhos. Muita gente comenta, essa música é estranha, esse quadrinho é estranho, esse desenho é estranho, essas letras de Jorge Ben são estranhas. Só que é isso, eles têm uma lógica interna própria em sua forma de se expressar. O Jorge Ben tem umas letras que são esquisitas, só que é uma poética. Quando você estuda a obra dele inteira, você entende os links fonéticos, os gags de estilo, de palavras que ele repete, e são próprias dessa linguagem original que só ele tem, cara. Sabe? E a mesma coisa o Jack Kirby. Ele tem esses cacuetes também no quadrinho, no traço dele, na forma dele colocar os braços assim pra frente, assim, que são próprias de um gênio artístico que tem um estilo e que tem uma linguagem muito interna e própria e original. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco. Deixe seus comentários se vocês concordam, se vocês qualquer apontamento que tenham, se tiver alguma compra para fazer. Os nossos links estão aí da Amazon nos comentários e na descrição. E é isso, galera. Até uma próxima. Valeu!